Então, gente, eu queria primeiramente dar boa noite, né, mais uma vez a todos e todas. E hoje nós vamos tratar, né, de pensar a Constituição da nação brasileira, né, e as questões étnico-raciais. E aí é interessante que a gente vai observando, né, que nas aulas passadas a gente foi tratando dos conceitos de cultura, né, dos conceitos de ser humano, evolução, né, a dinâmica das culturas, como é que as culturas elas têm uma operação própria. E aí nessa aula, é como se a gente fosse, né, culminar, né, essas reflexões de âmbito mais amplo, mais teórico, a partir dessa aula, né, dessa aula de hoje, desse momento que nós vamos, né, pensar como, né, a nação brasileira, né, o Brasil, esse país que a gente vive, né, ele foi constituído. E como também a gente pode pensar que o processo cultural ou as questões e práticas culturais, né, que envolvem a sociedade brasileira também estão correlacionados a todo esse processo histórico e social que o Brasil, né, atravessa desde, né, desde a sua formação inicial com a chegada, né, dos primeiros portugueses aqui, né, ou seja, esse encontro de povos. E é necessário lembrar que, nesse sentido, é interessante que a gente observe que muitas das questões que são discutidas na atualidade, que são processadas, né, que estão aí na pauta da, da ordem do dia, né, como racismo, xenofobia, né, também estão ligadas e correlacionadas, né, a esse fundo histórico. E aí, quem tiver alguma dúvida, alguma questão, algum exemplo, fique à vontade, né, pode ligar o microfone, falar que eu paro e a gente vai fazendo essa discussão. Tá certo? Eu já fui informada aqui que a turma já está chegando. Então, quando eles chegarem, a gente vai e faz as boas-vindas. Então, voltando. Vamos aqui dar continuidade. E aí, nessa primeira parte da aula, né, eu faço uma pergunta para vocês, né, assim, e também, vendo o quadro da Tarsila do Amaral, Operários, né, de 1933, né, o que é o Brasil? O que é que a gente pode chamar, né, de Brasil? O que é isso, afinal de contas? Né? O que é essa nação brasileira? O que é o Brasil? Essa é a primeira pergunta que eu faço para vocês e gostaria de escutá-los. Vamos lá, gente. Turma, bora, minha gente. Participação. O que é o Brasil? O que, é que a gente está chamando de Brasil, hein, minha gente? O que é? Quando a gente para e pensa assim, nossa, bem, o Brasil é isso, isso. O que é o Brasil? Ai, minha gente, liguem os microfones, falem aí. O que é que vocês acham? A diversidade, né? Que diversidade que a gente está falando? Como é que se materializa essa diversidade? E aí, turma, como é que a gente pode pensar nessa diversidade, né, que foi dita pela nossa colega, pela Rebeca? O que é essa diversidade? Turma, A diversidade cultural.
Sim, né? Mas é assim, aí como é que a gente pode materializar? Quando a gente está falando de diversidade cultural, o que é essa diversidade cultural? O que a gente está Posso falar? tratando? Pode sim. Eu acho que eu ia falar sobre essa imagem. Mixigenação de cultura, de raça. É isso que o senhor quer falar? Trazer pra gente? Fique à vontade. Estão me ouvindo? Então, o que é? Sim, sim. Tipo assim, uma mistura de diferentes etnias, religiões. É essa mixigenação que traz para mim, falando sobre o que é o Brasil. Peraí, deixa eu só mandar aqui uma mensagem no grupo da gente. Eu acho que teve algumas pessoas que tentaram entrar. Ah, deu certo. Agora. Então, né, como a gente estava falando, quando a gente está pensando, né, justamente nesse Brasil, né, eu acho que a primeira coisa, né, veio uma série de questões para a gente estar aí pensando. Primeiro, a gente pode pensar, né, nesse espaço geográfico que a gente habita, ou seja, nós habitamos um determinado território, né? E como a gente viu, né, esse território, ele fala muito sobre a gente, né, assim, no sentido das nossas práticas culturais, né, dessa diversidade cultural. É interessante também quando a gente começa a falar sobre esse Brasil que a gente está bem tratando, de pensar as diversas, né, os diversos encontros, né, de pessoas, de povos que chegaram, a gente vai ver ao longo da aula, e povos que já estavam aqui, que tinham a sua cultura. Ou seja, né, é esse processo, né, antes de mais nada, de um lugar de encontro. Né? Então, o Brasil, antes de mais nada, é esse lugar de encontro, né, de diversas culturas, como nós vamos ver. E aí vem outra pergunta, né? Qual a história do Brasil que contaram para você? Qual foi a história do Brasil que contaram para vocês, minha gente? Me digam aí. A gente tá tranquilo? Eu aceitei a galera. Nós estamos com problemas. Tá travando, né? Deixa eu só organizar aqui. Pede pro pessoal entrar, porque eu acho que na hora que deve ter travado. Por isso que. Eu tô conseguindo ver aqui. Ver tudo. Pronto, agora tá dando certo. Galera entrar. Gente que tá chegando, boa noite, tá? Professora Val. Boa noite, professor Antoniel. Boa noite, boa noite. Chegando.
Olha aí, a turma show chegando aí, professor, também. Boa noite para a turma show que já está aí com o professor Antoniel. Pronto, gente. Então, para quem está chegando agora, nós estamos tratando, né, a nossa aula de hoje é a Constituição da Nação Brasileira e as questões étnico-raciais. No primeiro momento, a gente está aqui discutindo sobre o que é o Brasil, né? Afinal de contas, o que é esse país que a gente vive, né? O que é esse território brasileiro, o que são, né, as práticas culturais que aqui nos atravessam. E agora a gente está na pergunta, assim, qual é a história do Brasil que contaram para você? E eu queria saber de vocês realmente, assim, qual foi a história do Brasil que vocês aprenderam na escola? Como é que contam essa história para a gente? Professor Antônio, eu posso dar a resposta antes de todo mundo? Baseada na Pode. resposta do meu filho pequeno de 7 anos, ontem ele chegou aqui e disse: Ei, mamãe, eu descobri assistindo que o Pedro Álvares Cabral que descobriu o Brasil. Olha aqui. Aí eu, quando Isso você é fez essa interessante. pergunta, eu quis logo trazer essa resposta dele aqui. E aí, escuta, gente, né? eu acho que eu acho que essa resposta que a Val nos traz é justamente a que a gente aprendeu ao longo, né, da nossa trajetória da educação básica. Só que, lógico, né, é importante, porque eu faço essa diferenciação da história com H e da história com E. Porque quando a gente está falando de história, né, com HI, a gente está, antes de mais nada, pensando numa história, né, ou numa historiografia dita oficial. Né, ou seja, é a história, né, que foi endossada, né, por uma série de grupos, né, que disseram que essa é a narrativa do descobrimento, da formação inicial do nosso país. E aí, eu boto essa história com E minúsculo, porque a história com E minúsculo está muito ligada às perspectivas narrativas que são contadas popularmente. Então, e aí eu fico pensando assim, poxa, nós temos aí dois âmbitos da história, um que é oficial e outro, né, que é composto por uma série de histórias, né, que muitas vezes não estão contidos na história oficial. Isso implica dizer que, como nós vamos mais frente, né, que muitas vezes essa história, gente, do descobrimento, não tem nada de descobrimento. Né? A gente tem mais aí um processo de invasão. E é interessante que a gente veja o seguinte, né? Essa questão desse descobrimento é um tanto quanto bonita dentro da determinada narrativa, mas os portugueses, né, por exemplo, como a imagem das caravelas, dessas grandes naus, eles já tinham tecnologia à época, né, que permitia as grandes navegações. Lógico, isso não é uma negação da coragem, né, da decisões de largar de algum, né, porque eu também, quando a gente fala da história, já outra questão também. Antoniel. Esses homens que se jogavam ao mar, mas eles não se jogavam ao mar, muitas vezes a gente escuta, vamos viajar sem saber de Oni. tinha um instrumento, já tinha uma certa tecnologia, então você vai observando, né, que antes de Pedro Cabral estar no Brasil, né, Colombo já tinha chegado, a América já tinha, né, algo, né, oi. Tá travando. Tá travando muito, Tony. Eu não tô entendendo nada. Gente, tá travando, é? Tá sim. Tá travando, professor. Oh, meu Deus. Tá travando.
Voltou, eu vou abrir a janela por sinal que o modem é aqui perto. Que estranho. Eu passo o dia na internet. Voltou? Tranquilo? Me digam aí. Não, ainda tá travando demais. Voltou? Ele volta, mas aí quando começa a falar, ele fica só ruim, assim, o microfone, sem entender bem. Gente, que estranho. Mas pode ir falando, agora ficou bacana. Assim, quando você falou nome estranho, isso é o normal, vai, tá dando certo. Eu vou trancar aqui a minha câmera. Deixa eu ver. Só com a voz fica melhor? Fica melhor, desligar a câmera. Ou ainda continua? Melhorou. Deixa eu perguntar. Assim, tá mais tranquilo? Tá, ficou Só melhor. com a voz? Sim. Pronto, já desliguei. Aí vocês me avisem se vai vendo essa questão da história, né, do Brasil, aí desses Continua travando. descobrimos, será que estamos nas Índias ou não? Ela é um tanto quanto contestada por diversos historiadores, né? E é importante, por que a gente vai pensar nessa proposição? Porque quando a gente vai olhar, na realidade, né, esse processo histórico de colonização não tem nada de descobrimento, né? Tem muitas vezes mais de invasão. E aí, o professor Kabengele Munanga e a professora Nilda Lindo Gomes, né, eles vão tratar, né, de dizer o seguinte, olha, se a gente quer conhecer o Brasil, se a gente quer conhecer esse país, antes de mais nada, a gente precisa, né, aprender sobre os povos, né, que aqui chegaram, né, e também dos povos que já estavam aqui, dos povos originários, porque no Brasil quem é originário são os indígenas, né, são as populações indígenas. O restante da galera chegou depois. E aí eles ressaltam muito isso, porque eles dizem assim, olha, a gente tem que conhecer a história e a cultura dessa galera que chegou aqui. Né? E se encontrou as populações indígenas e foi produzindo, foi desenvolvendo esse construto que a gente chama de identidade brasileira, né? De nação brasileira. Então, quando a gente está buscando compreender todo esse processo de entender os processos culturais, os processos históricos, a gente tem que pensar, antes de mais nada, né, nas questões das matrizes culturais indígenas, né, que são os povos que já estavam aqui. Por exemplo, por que a gente toma banho todo dia? A gente toma banho todo dia por causa das populações indígenas. Porque quem tem o hábito de tomar banho todos os dias são os indígenas. As outras populações que aqui chegaram, esse tipo de cultura originalmente não existia. Não estou dizendo que as pessoas não tomavam banho, tá? É diferente, né? Estou querendo dizer que as formas culturais de limpeza corporal, eles eram diferentes. E nos indígenas, a forma de limpeza corporal é tomar banho de rio todo dia. Né? Então, é uma perspectiva. Então, a gente, né, tem essa cultura do banho diário, né, por conta das populações indígenas, por exemplo, né? Então, a gente come de garfo e faca hoje no nosso país, nas nossas refeições, por conta da cultura europeia. Né? Porque esse processo, ele foi, né, esse processo cultural, né, de âmbito alimentar, ele foi inserido na cultura brasileira, né? E os africanos, por exemplo, quando a gente vai comer uma boa feijoada, né, se não fossem, né, os negros africanos que chegaram aqui, não tinha feijoada. Então, a gente vai observando, né, e aí, assim, também as culturas árabes, né, os judeus, a cultura asiática, né, então você vai vendo todo esse emaranhado, né, cultural, como eu sempre gosto de falar, esse caldo, né, cultural da galera que aqui chegou, e aí é como o professor Munanga e a professora Lino Gomes falam, né, o Brasil é, antes de mais nada, um país,
né, calcado e formulado no encontro de culturas e civilizações. Só que, lógico, né, esse encontro de culturas e civilizações, ele não se dá também assim de forma tão, como posso dizer, tão tranquila, tão pacífica, né, que é o que nós vamos ver ao longo da nossa aula de hoje também. E aí, só para fechar essa questão, é importante que a gente veja o seguinte, né? A história do Brasil, né, que é essa que é ensinada na escola, que a gente aprendeu, ela foi sistematizada por uma historiografia oficial. Isso implica dizer o quê, minha gente? Isso implica dizer que, muitas vezes, que atores sociais como mulheres, crianças, né, as próprias populações negras, que sempre são inseridas nesses contextos de historiografia oficial, como pessoas escravizadas, né? Sempre é esse mesmo contexto, as populações indígenas. Então, você tem um roteiro que foi construído por uma historiografia oficial. Só que existem outros atores sociais, né? Por isso que eu sempre trago essa reflexão da história, né, com H, e a história, né, com E, dessa historiografia, dessas narrativas populares, né, que envolvem os contextos brasileiros. Gente, alguém tem alguma questão, alguma pergunta? Tá tranquilo? Tá pegando? Estão me escutando direitinho? Eu já vi aqui que eu acho que já estabilizou, que eu consigo ver todas as fotozinhas de vocês. Antes eu tá não tranquilo, professor. Tá tranquilo. Eu tava pensando só na parte que o senhor falou aí do descobrimento, que a estranheza, né, de como foi. Porque era como essas pessoas que foram chegando já sabiam que ia descobrir alguma coisa. É tanto que quando chegou em tal lugar, já registrou, foi descoberto, tá? Oxe, como é que eu vou saber que eu ia descobrir algum lugar se eu não sei nem se existe ainda? Aí a gente percebe uma estranheza muito grande nessa parte aí da história. Sim, isso é interessante, porque assim, se você pegar os mapas que existiam, isso é muito interessante que você fala, justamente por conta disso, porque assim, se você pegar os mapas do período, você vai ver que como era que esses mapas eles eram feitos, pensados assim, existia a Europa, uma parte, né, da África, que já se conhecia, e uma parte da Ásia, né? Então, para a banda da América, aqui para o nosso lado, tinha uma faixa, e era o que eles conheciam como além-mar. E aí, sobre esse além-mar, tem toda uma construção mitológica também, que a partir de lá, dessa linha imaginária que eles criaram, né, existiria, né, monstros, existiria uma série de coisas. Só que é como você fala, é muito interessante isso, porque quando você vai, poxa, como assim, né, essa questão, você já vê que ali, de alguma forma, ele já parece, né, que já sabia que tinha alguma coisa, né, e não era monstro, não era, né, assim, nesse sentido que a gente... Né, e que a gente observa nos mapas. Né? Tanto é que já fizeram até mesmo, né, por exemplo, o próprio Tratado de Tordesilhas, né, já mostrava ali uma ideia que se tivesse alguma coisa ali já estava dividido, já estava organizado. Então você vai vendo essas questões. E aí, dando continuidade, é importante que a gente veja o seguinte, né, esse encontro, né, de europeus com indígenas, né? E indígenas, gente, quando a gente está falando, eu estou falando de indígenas das Américas, né? E aí, lógico, estou falando dos portugueses, porque aqui a gente está tratando, né, dessa relação Portugal-Brasil, que foi o país que aqui chegou. Mas Colombo e os demais navegadores, todos eles encontraram, né, populações indígenas em toda a América, desde a América do Norte, que hoje... Né, a gente tem o Canadá, Estados Unidos, América Central, ali com o maior representante do país, o México, né, e os demais países, né, e também na região caribenha, e aqui na América do Sul. Então, onde eles chegavam, tinham povos indígenas, populações, né, nativas. E aí é interessante, porque, e aí eu peço que também vocês rememorem um pouco das nossas aulas anteriores, no sentido desse estranhamento, da descoberta, né? Descoberta já, estou falando aqui no sentido mais pessoal, né? De ver, né, outras populações que tinham uma cultura, né, totalmente diferente, né, da cultura europeia. Né? E aí, como foi colocado, né, a chegada dos portugueses, né, eles se consideraram os descobridores dessa terra, né, como se não tivesse nada aqui, mas aqui já existiam, né, diversos povos indígenas,
Então, já existia gente aqui, é importante que a gente ressalte isso. E aí, esses relatos de viagem, né, que foram sendo moldados, eles vão ser muito importantes porque vão mostrar, né, e aí vão atravessar uma questão dos modos de vida. Como é que essas pessoas, né, e aí, detalhe, né, nesse momento a gente vai ver que os indígenas nem considerados humanos eles eram. Mas como é que essa população que aqui estava, né, vivia? E aí você vai vendo, por exemplo, diversos olhares, né, que os relatos de viagem vão nos apresentando. Então, como é que os indígenas eram retratados, os povos indígenas? Como povos atrasados, povo que andava nu, que eram canibais, que praticavam sacrifícios humanos, que não tinham uma religião, né, e que eram adoradores de espíritos da natureza. Ou seja, uma cultura totalmente diferente das culturas europeias, né, como a gente pode ver aí na imagem. E eu peço que vocês rememorem, né, as nossas primeiras aulas de antropologia, quando a gente falava da ideia, né, da teoria de evolucionismo, né, evolucionismo cultural. Ou seja, que a cultura ela teria uma tendência de evolução e chegaria no marco civilizacional, que aí esse marco civilizacional seria a Europa. Então, a Europa seria a civilização mais evoluída e as demais civilizações, elas não estavam nesse nível de desenvolvimento. E isso implicaria, antes de mais nada, né, que os povos da Europa levassem essa civilização, né, levassem esse avanço, né, cultural, né, para esses povos que não tinham esse processo, essa cultura. E aí, gente, é interessante, isso é uma coisa importante, porque nesse primeiro momento, gente, os indígenas, eles nem eram considerados, gente, seres humanos. O que foi que aconteceu? A gente vai observar que a humanidade, nesse processo de humanidade do indígena, né, do nativo das Américas, foi uma questão, né, foi motivo de preocupação religiosa, né, e também científica, desde o século XV até o século XVII. Né? Então, tanto a Igreja Católica, né, a Igreja Católica, como os cientistas da época buscaram aí, né, formas de entender e estudar para realmente saber se esse povo tão estranho da gente, né? E aí tem uma perspectiva etnocêntrica, porque a cultura europeia ela foi tomada como o centro, como central, como base de análise, né, para essas outras culturas. E aí esse problema, nessa questão, ela só é resolvida lá com o Papa Paulo III, Paulo III, né, o Paulo III, né, que ele proclama a Bula Sumilis Deus, que diz que também os índios são filhos de Deus. E aí, sendo filhos de Deus, eles são seres humanos. Isso é muito interessante, isso é uma marca, né? Isso é uma questão para a gente estar pensando. E como, né, esse pensamento, essa ideia, muitas vezes ainda, né, tem resquícios desse tipo de ideia na atualidade. E aí surge uma outra questão. Tá, tudo bem, eles são humanos. Só que eles não são humanos igual aos europeus. Então, você vê aí um processo etnocêntrico muito forte. Porque o que acontece? Além de observadas as diferenças culturais desses povos que aqui habitavam, vai se observar também diferenças no campo morfológico, no campo físico. E aí, o que acontece dentro desse pensamento? O indígena, ele é considerado um ser inferior. Né? E aí, dentro dessa perspectiva, tem-se a ideia de que é preciso provocar uma mudança cultural. E aí eu volto para as nossas aulas anteriores, né, sobre processos etnográficos que tomam, né, uma determinada cultura como sempre como correta. E aí é onde a gente vai ver os processos de aculturação. Ou seja, esse A significa não, né? Então, ou seja, é um processo onde eu tenho a entrada de uma determinada cultura, e aqui nesse caso estamos tratando, né, dos processos de colonização, que como falei no início, não é uma coisa assim, ai, tudo bem, não, foi barbárie mesmo, assim, foi matança, né, a gente vai já ver isso. Né? Então, você tem esse processo de aculturação, ou seja, trazer essa cultura europeia para a cultura, né, para as populações e comunidades indígenas. Ou seja, e aí destituindo,
esses povos da sua própria cultura. E tudo isso ficou aí a cargo de uma ideia de uma missão civilizadora. Por que uma missão civilizadora, civilizatória? Porque girava-se a ideia de que a cultura europeia era o ápice, era o modelo. Então, se esse é o modelo, a gente tem que levar esse modelo para as outras culturas para que elas possam se desenvolver. E aí nós temos claramente um modelo, né, de evolução, uma perspectiva de um pensamento evolucionista. E aí, gente, o que acontece? Esse discurso de missão civilizatória, né, tá, antes de mais nada, imbuído, e que parece um discurso de boas intenções, é, antes de mais nada, um discurso de dominação, né, como o professor Kabengele Munang e a professora Lina Gomes falam. Né? Esse é um discurso de dominação. Por quê? Porque você vai observando que, através dessa ideia de civilização, a gente vai tendo a dominação política, né, do outro, pela invasão do território. Então, esse território ele vai sendo invadido. A exploração das riquezas econômicas, né? Exploração econômica das riquezas naturais, ou seja, e aí a gente já conhece, por exemplo, Brasil, do pau-brasil, posteriormente, né? Os plantios de cana-de-açúcar, né? Quem é da administração já deve ter visto sobre formação econômica do Brasil, como essa questão de como é que o Brasil se estrutura economicamente ao longo do tempo, né? A sujeição cultural, né, que é justamente esses processos de aculturação. Um exemplo claro é a ideia de religião, né? Inserir a religião católica, né, dentro, né, dessas comunidades e para esses povos, né? Ou seja, um processo de saída de uma cultura, né, e um predomínio, domínio de outra. E é interessante que a gente veja o seguinte, tá? Os processos de escravização e escravidão atravessaram tanto as populações indígenas como as populações, né, africanas que aqui chegaram, as populações negras. É interessante que a gente veja o seguinte: quando a galera de Portugal chegou por aqui, gente, eles não vieram com muita gente. Né? Então, eles precisavam de mão de obra. Né? Mão de obra, quem foi essa primeira mão de obra? Né? Foi os indígenas. Mas isso ninguém conta pra gente. Porque o que é que conta pra gente sobre os indígenas? Que quando os portugueses chegaram aqui, foi muito amistoso, eles começaram a trocar espelho pro pau-brasil, deixa ele que conta pra gente, né? E aí os indígenas ajudavam. Não, a gente não precisava de ajudar, não. Foi escravidão mesmo. Ou seja, né? E tem uma questão que é assim, os indígenas, nesse sentido, eles foram muito resistentes. Por quê? Num primeiro momento, você vai ver, né, que o trabalho, antes de mais nada, ele te destitui, né, sobre o direito da terra, sobre o direito à ancestralidade, e aí você é transformado, você é reduzido a, pura e simplesmente, né, a questão da força, uma força animal de trabalho mesmo. E aí teve uma resistência indígena. E aí essa resistência à escravidão, né, escravização, se deu por duas questões. Uma primeira que a gente observa, né, que realmente foi a morte, o assassinato, o genocídio das populações indígenas. Né? Então, a galera matou mesmo os indígenas. Não tem outro nome. Né? E o segundo, antes de mais nada, né, foi a infecção e a morte, né, de uma grande parte da população indígena por patógenos, ou seja, por doenças. O que é que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que muitas, por exemplo, gripe, né, e outras doenças que eram já conhecidas pelas populações europeias, e que essa população, em alguma medida, já tinha uma imunidade para esse tipo de doença, quando entrou em contato com as populações indígenas, essas populações elas foram dizimadas. Estima-se que, antes de mais nada, talvez a morte de indígenas no nosso país tenha se dado mais por questões patógenas, ou seja, de doenças que aqui chegaram, do que mesmo, né, por esses confrontos e esses embates. Mas tudo esses dois existiam. E aí teve uma consequência esse processo. Primeiro, né, como eu já falei, foi a massiva exterminação, ou seja, um genocídio da população indígena, ou seja, a morte realmente desses indígenas. E a segunda foi, vendo que os indígenas, né, as populações indígenas, não iam ceder, foi-se buscar outra forma, né, outras populações para serem escravizados, né, que foram as populações africanas. E aí onde a gente vai ver a abertura do tráfico negreiro para o nosso território. E aí,
é interessante que a gente vai construindo, né, um pensamento, né, que eu acho muito importante essa aula de hoje, no sentido de, não são escravos. Entendeu? Por que não são escravos? Porque a condição de escravo, antes de mais nada, soa como uma condição natural. E essa condição de escravo, ela não é natural. Então, ninguém nasce escravo. Né? São pessoas que foram escravizadas. Né? E aí, a gente tem que fazer uma reflexão no sentido de quem eram essas pessoas que foram escravizadas. Primeiro, são pessoas livres nas suas terras de origem. Então, na África, né, nos seus diversos... hoje a gente chama de países, né? Mas nas suas diversas nações, porque no período nós tínhamos nações, né, africanas, essa questão de divisão territorial da África, ela é muito mais recente, já data agora do século XX, né, com a questão do imperialismo, ali na década de vamos botar a década de 40 até 1970, né, mas as pessoas viviam livres nas suas terras de origem, não? Então essas pessoas foram retiradas desse lugar para ser escravizadas, né? E aí, são pessoas que tiveram a sua humanidade, né, retirada. Porque quando uma pessoa ela passa por um processo de escravização, ela é vista, antes de mais nada, como um animal. Então, ela só serve para trabalhar. Não tem uma questão de humanização. Né? E também são pessoas que foram coisificadas como objetos ou mercadorias. E aí, quem nunca escutou, que eu já escutei várias vezes, uma pessoa dizer assim, né? Negro não é gente. Quem nunca escutou algum tipo de expressão, né, de cunho racista contra populações negras? E aí a gente fica se perguntando, porque a pessoa é racista? Sim, existe esse componente, né, que a gente vai já ver mais na frente, né, de âmbito individual, mas também existe nessa fala, nesse tipo de fala, um contexto, né, de âmbito histórico. Um contexto que remete a essas proposições que nós estamos aqui, né, vendo e observando. E que são contextos históricos que ainda nos atravessam. E aí, dentro desse processo, né, dentro desse regime, é importante que a gente veja que é uma sociedade dividida em duas partes, né, em duas partes desiguais. De um lado, nós temos homens livres, e aí quando eu estou falando de homens brancos livres, eu estou falando de homens biologicamente homens, tá? E por outro lado, né, nós temos homens e mulheres, crianças que foram escravizados, né, que foram, né, atravessados por esses três processos que a gente viu, né, a destituição da sua liberdade, né, redução da sua humanidade a uma força animal e também, né, o processo de coisificação e mercadoria. E aí é interessante que a gente veja o seguinte, né, que essa escravidão ela foi muito utilizada, né, como forma para que esses portugueses conseguissem retirar lucros das terras brasileiras, ou seja, a expropriação do pau-brasil, os engenhos de cana, a mão de obra escrava, que também gerava, né, um processo aí de lucro, processo de lucro, de dinheiro mesmo. E aí eu lembro para vocês as nossas aulas sobre sociologia. E eu lembro muito também do Caio Prado Júnior, quando a gente está pensando nessas questões da retirada, né, desses produtos naturais, dessa fonte de riqueza natural do Brasil, para levar para Portugal. Isso tem aí, conforme Caio Prado Júnior nos fala, né, uma questão do atraso do que a gente, né, vê hoje no nosso país. E aí, né, passando esse panorama mais amplo, mais macro, das populações indígenas, né, das populações africanas e das populações europeias, em especial, né, portuguesa, a gente vai ver que, a partir de 1808, vai ser extinguida, né, o fim da lei que proibia a migração não portuguesa, porque o que acontecia, gente? Até 1808, só que podia vir para o Brasil, para o território brasileiro, eram portugueses. Né? Lógico, existiam outros fluxos, mas oficialmente, dentro dessa perspectiva, né, do Brasil imperial, as migrações elas só aconteciam de Portugal para cá. Lógico, é interessante que a gente vai também observar uma série de outras coisas, né, que
O povo que veio para cá não era muito gente boa, assim, no sentido de, por exemplo, só uma... Quem fala muito isso é o professor Ronaldo Vaínfas, ele é historiador, depois vocês podem dar uma pesquisada. Gente, quem era que vinha para cá, por exemplo, no tempo da Dom Pedro das Caravelas, né? Eram gente que não tinha mais dinheiro, que estava, como a gente diz aqui no Nordeste, estava lascado lá em Portugal. Vou me jogar, vou entrar aí e vou. Né? Eram pessoas que tinham algum tipo de questão, hoje a gente falaria justiça, né? Assim, mas estavam condenadas, bota aí e manda para lá. Né? Então a gente vai vendo que, diferente de outros espaços, de outros lugares, né, o nosso processo de colonização, né, já é ruim, o processo de colonização já é ruim por si só. Mas ele é agravado porque nós temos aqui uma colonização, antes de mais nada, de exploração. Simplesmente isso, vamos explorar, tirar o máximo. Né? Diferente do que a gente viu, né, em outros lugares, né, em especial, né, como os Estados Unidos. Por isso que, por exemplo, quando já... Acho muito engraçado isso. Já peguei várias discussões, né, assim, pegar discussões que eu falo assim, no sentido de a gente estar debatendo algumas questões, né, e as pessoas fazerem comparações Brasil e Estados Unidos. Né, sem, por exemplo, pensar esse fundo histórico. É surreal. Chega a ser surreal, né? Então, você vai vendo que é outra lógica, né? E aí, por exemplo, é tão outra lógica que você vai ver que, por exemplo, se a gente for observar esses processos, né, assim, esses resquícios, a gente vai entrar num processo, né, de pensar um país republicano apenas aí no final do século XIX, início do século XX, ou seja, 100 anos atrás. Não, 100 anos não, né? 120, 130 anos atrás. Então, eu fico, assim, abismado com algumas coisas que eu escuto, né? Mas, voltando aqui para o nosso slide dos contextos históricos, né? Então, depois disso, a gente vai vendo processos, né, de migrações, tanto de alemães, suíços, italianos, espanhóis, franceses, russos, né, sírios, libaneses, né, e assim sucessivamente. Os asiáticos, em especial, eles vão começar a chegar ali no final do século XIX, né, para o início do século XX. E aí, eu acho que não é do tempo de vocês, mas eu acho que a Val vai lembrar, deve ter alguém que deve lembrar, quem tiver Globoplay dá para assistir. Quem quiser entender um pouquinho sobre esses processos de migração, desses processos de migração europeia, né, nesse novo contexto, não mais essa questão de Portugal, mas já agora dentro do Brasil República, né, da cultura cafeeira, só é assistir aos primeiros capítulos, acho que os 5, 6 primeiros capítulos da novela Terra Nostra, né? Então, aquela novela fala muito sobre esse processo, né, dessa migração, né, desses processos migratórios, né? E aí é interessante que, nesse período, a Europa também passava por grandes problemas e a galera migrava, né? Porque eu fico pensando, muitas vezes, a gente tem esse processo de colonização, ele nos coloca também nesse lugar de que a gente sempre acha que tudo na Europa sempre foi as mil maravilhas, sempre foi tudo muito bom, e você vai vendo, quando você vai conhecendo a história, você vai vendo esses processos, né, que o negócio também não era muito bom por lá, não. Então, assim, é uma questão para a gente estar pensando. E aí, né, para a gente, tomando como base o texto do livro da professora Nila e do professor Munanga, o povo brasileiro é oriundo desses 4 continentes, né? Ou seja, de todo mundo, né? Praticamente da América, da Europa, da África e da Ásia. Então, assim, nós vemos expressões, aí já que estamos tratando de antropologia, né, principalmente essa perspectiva de uma pegada mais da antropologia cultural e social, nós vemos no nosso país expressões culturais de todos esses continentes. Aí eu faço uma pergunta: quem é daqui que não gosta de sushi? Meu Deus, botar uma barca de sushi eu como todo. E aí vem uma pergunta: sushi, meu filho, se a gente fosse comer o nome dos povos originários, nós não ia comer sushi, não. A gente ia comer um bom peixe assado.
pescado lá no rio. Mas vejam como, né, as nossas práticas, né, culturais, elas são atravessadas por todos esses processos. E aí, lógico, também tem uma coisa que, como eu sempre falo, né, é importante, né, antes de entrar nessas questões mais específicas, é importante que a gente veja que, lógico, né, estamos também passando por processos culturais, né, por questões de ordem do nosso tempo, né, a gente precisa também analisar isso, né, para que a gente não faça processos anacrônicos, ou seja, a gente achar que no passado, né, as coisas eram como é que a gente não faça uma análise do passado a partir do presente, né? Hoje nós temos uma série de questões, como também, né, eu fico lembrando nas nossas aulas, os processos de globalização, de desterritorialização, de migração, e tudo isso contribui, né, para esse fluxo, né, de intercâmbios e mudanças culturais, né? Mas é muito interessante porque, assim, do mesmo jeito que eu gosto de sushi, eu não deixo de comer cuscuz, né? Olha como isso é doido, né? Como isso é interessante. Como esses processos culturais, eles vão, né, sendo aí, como a gente viu na nossa última aula, sendo misturados mesmo, eles vão sendo modificados. Então, você vê essa linha, essa questão, né? Ao mesmo tempo que eu estou diante de uma cultura gastronômica, né, de um país que está do outro lado do mundo, né, ao mesmo tempo eu mantenho as minhas práticas, os meus hábitos gastronômicos locais. Por exemplo, que eu dou maior valor no mucunzá. Né? Então, se você não for, como é o nome, o mucunzá salgado, né, detalhe. Se você não for nordestino, se você não estiver aqui no Nordeste, você não vai comer mucunzá em canto nenhum no mundo. Né? Então vejam, né, como, né, esses processos hoje, né, a gente também tem que pensar essas especificidades do nosso tempo presente. Aí, nessa segunda parte da aula, eu dedico para a gente fazer algumas questões conceituais mesmo, para que a gente entenda, né, esses processos, né, e esses termos que são tão falados, né, no nosso dia a dia, e também para que a gente comece a pensar como esses termos, muitas vezes, eles aparecem nas nossas práticas. E aí eu falo, né, tanto aqui no âmbito da psicologia, como também no âmbito da turma de administração, né, que está aí na disciplina de ética, né, junto com a professora Val. Né, como, né, esses termos aqui, eles estão aparecendo para a gente, seja num debate social, seja num debate em família, seja num debate a gente vê num jornal, né, seja num debate a gente pensando nas nossas profissões. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é esse contexto de raça, né, esse conceito de raça. Primeiro, como nós vimos, a ideia de raça não existe raças humanas. Nós, todos que estamos aqui nessa aula, cada um na sua casa, pode ser lá no Japão, lá na África do Sul, na Europa Central, qualquer lugar do mundo. Onde tiver uma pessoa, gente, essa pessoa ela vai ser um Homo sapiens sapiens. Né? Então, independente, então ela é da raça Homo sapiens sapiens. Né? Então, não existe diferença. Né? As diferenças elas são no âmbito, né, cultural e dos fenótipos e dos processos, por exemplo, de ambientais, como a gente viu, né, nas aulas passadas. Quem quiser, depois eu vou mandar para ti, Val, a aula sobre evolução, e aí você joga aí no grupo dos meninos, que a gente teve uma aula sobre evolução da espécie humana, e aí fica mais tranquilo, né, caso alguém tenha alguma dúvida sobre esse processo. Então, gente, não existe raça quem tem é cachorro, é gato, é macaco, né? Ser humano não tem raça, né? Mas esse conceito, ele foi utilizado, ele é tomado para que a gente pense, em especial, ele é tomado e ressignificado, né, dentro de uma perspectiva antropológica, né, para se referir aqui no Brasil em especial às populações negras. Então, os movimentos e as populações negras tomam esse conceito de raça, né, ressignificam esse processo, para quê? Para estabelecer, né, um complexo de relações que são estabelecidas entre as populações negras e brancas. Ou seja, para que a gente comece a entender como se dá esse processo
de relações. Por isso que é tão importante a gente fazer essa primeira parte da aula, esse processo, né, de conhecimento de cunho histórico, de como se dá essa relação. Por que, Antônia, você diz isso? Porque a relação, né, entre populações indígenas e negras e quilombolas com as populações brancas não foi ontem, né? Então se dá desde 1500, né, desde a chegada dos primeiros portugueses aqui no território brasileiro, nas terras brasileiras, como a gente fala. Né? Então, veja, então, é uma relação, e aí essa relação já foi apresentada, né, de total discrepância, atravessada por um processo de estruturação da violência, né, sobre essas populações, em especial as populações indígenas e as populações africanas, as populações negras, como a gente fala. Né? Então, essa é a estrutura. Então, quando a gente está falando de raça, que eu não estou dizendo que tem raça branca, raça preta, raça parda, raça amarela, raça chinesa. Não, estou dizendo que, primeiro, todos nós somos homo sapiens sapiens, mas, né, dentro dos processos culturais, né, nós temos aí processos de racialização. Por isso que a gente toma, né, primeiro esse lugar, né, de pensar a raça enquanto um conceito antropológico e sociológico também. O que acontece? Por que a gente tem, muitas vezes, essa confusão, né, em relação à questão da raça? Primeiro, porque a raça, no campo das ciências naturais, ela existe, como a gente viu aqui. Aí eu peço que vocês lembrem nas aulas de vocês, de biologia, por exemplo, sobre taxonomia, né, sobre família, filo, subfilo, para aquelas quadros de taxonomia para caracterizar, né, e classificar os seres vivos. Isso existe realmente, né? Isso é um processo, né, que tem estudos, né, que tem uma base, né, lá nas ciências naturais. Só que aí quando a gente chega até mesmo dentro das ciências naturais, quando a gente vai pensar nós seres humanos, a raça o que a gente tem é os Homo sapiens sapiens. Não existem outras raças, né? Como a gente viu, assim, a gente ainda tem 1,8 a 2,7% de DNA de Homo neandertal, né? Que isso remete aí a mais ou menos 300 mil anos atrás, de um possível encontro entre Homo sapiens e Homo neandertais, que podem ter aí, né, se juntado, acasalado, e a partir disso ainda ter resquícios. Mas não existe, né? Isso é uma questão fundamental para a gente saber. Só que o que acontece? Em especial durante o nazismo, né, nesse movimento, né, que teve consequências nefastas para a humanidade, como, por exemplo, o Holocausto, né, eles tentaram buscar, a partir desse conceito biológico, né, uma forma de justificar uma suposta superioridade, né, dos brancos e arianos. Então, você vai tendo, ao longo da história, esse processo, né, de uma tomada de um conceito que é biológico, taxonômico, né, que os cientistas da área das ciências naturais, em especial da biologia, né, fazem toda uma série de estudos para tentar, né, consolidar uma suposta superioridade. Né? E aí, quando a gente vai observar as próprias ciências naturais, a própria taxonomia, a gente não vê que não existe essa superioridade, não existe isso. E aí, o que acontece? Esse conceito é tomado pela antropologia, né, para fazer o que? Antes de mais nada, buscar o reconhecimento, né, das diferenças entre os grupos humanos. Ou seja, nós somos iguais enquanto humanidade, enquanto espécie, Homo sapiens sapiens, todavia, nós não somos iguais em relação aos processos culturais. Né? Nós temos, antes de mais nada, uma série de processos culturais diferentes, que estão atravessados, né, por questões de ordem geográfica, de ordem, né, de cultura, de ordem social. Nesse sentido, então, a gente vai tomando esse conceito de raça para a gente entender essas diferenças. E, lógico, mais uma vez, a gente nem toma que raça A ou B, ou raça C ou D é melhor ou pior. Não, de forma alguma. Né? A gente, quando está falando de relações étnico-raciais, que a gente vai já pensar nisso, né? A gente vai, antes de mais nada, ver que esse conceito
é um conceito de marcador das diferenças, né? De marcador das culturas, para a gente entender que, por exemplo, aqui mesmo, né, no nosso, por exemplo, pensando aqui na América do Sul, existem práticas culturais que são do Brasil e práticas culturais que são argentinas, que são colombianas, né? E que nenhuma não é melhor do que a outra, mas são formas de práticas sociais, né? E isso está muito ligado às origens ancestrais, né, de cada um desses agrupamentos sociais e também, né, a formação da identidade, da identificação das pessoas em relação a um determinado grupo. E aí, quando nós vamos pensar nesse conceito de raça, a gente também dá um sentido social e político para as populações negras. Por quê? Nós vemos que essas são as populações, esse é o segmento social no nosso país que está, né, num processo, né, de vulnerabilidade social, se comparados às populações brancas. Vide, por exemplo, que a gente viu, né, nesse final de semana com aquele rapaz que estava fazendo manobras lá no parque e ele foi autuado, ele foi parado, né, e foi ali, teve toda aquela questão, acho que vocês devem ter visto, né, que os policiais já foram abordando. Por quê? Porque aí, vamos já falar disso, já existe um processo de preconceito, né, de um estereótipo, e aí você vai vendo que dentro dessa perspectiva, essas populações negras, elas estão aí, né, atravessadas por um processo de vulnerabilidade social mais amplas. Quando a gente está falando de etnia, a etnia é outro termo, né, também que envolve, por isso que a gente fala relações étnico-raciais, é um outro conceito que vai estar atravessado, principalmente, essa questão étnica, ela está muito ligada, como o Norberto Bobbio fala, à cultura, à tradição, né? Ou seja, está muito ligado a como a gente se percebe em um determinado território, né, em um determinado lugar que a gente nasceu. Então, isso tem muito também das perspectivas, né, ancestrais, né, tem todo esse contexto, né, dessa ancestralidade. E, de uma certa forma, quando a gente faz essa junção étnico-racial, a gente, né, tira esse peso, né, dessa questão racial, né, que muitas vezes pode ser confundida com essa questão biológica que eu acabei de falar. Então, essa etnia, antes de mais nada, é uma construção humana, seja ela social, cultural e política, e não algo que está voltado ao biológico. E aí, como falei, só reforçando, quando a gente usa o termo étnico-racial, a gente quer expressar, antes de mais nada, as dimensões da cultura, né, sejam elas características físicas, culturais, né, articuladas com as lutas sociais desses grupos. O que é o racismo, minha gente? O racismo, eu acho isso interessantíssimo, esse ponto, porque, assim, o racismo, tal como fala a professora Nilda e o professor Kabengele, eu gosto muito dessa definição deles, porque, assim, o racismo é, antes de mais nada, né, um comportamento, acho que a primeira parte que a gente tem que tratar de ser um comportamento, mas, né, que resulta dessa aversão, né, e ódio em relação às pessoas que possuem um pertencimento racial. Só que aí eu acho isso muito interessante, né? Pertencimento racial observável por meio de sinais, tais como cor de olhos, cor da pele, o tipo de cabelo, o formato do olho, né? E aí, de uma certa forma, esse racismo, né, ele resulta, né, de uma crença, de uma determinada crença de que há seres humanos superiores e há seres humanos inferiores. Quando eu estou falando de racismo, né, em especial no Brasil, a gente vai ligar essa questão do racismo, principalmente a questão das populações negras. Mas eu posso ser racista, por exemplo, com uma população asiática. Então, por exemplo, é uma questão, é um comportamento. Só que aí tem uma coisa que eu acho muito interessante, né? Como estamos tratando do Brasil, a gente vê essa imbricação muito forte, né, dentro dessas perspectivas das lutas das populações negras. E aí, por que eu gosto muito dessa definição? Porque ele coloca o seguinte, né? Pertencimento racial observável. Daniel, como assim? Imagine que nós temos um casal heterossexual, né? A mulher é negra e o homem é branco. E aí nasce o menino. Menino que eu estou falando aqui pode ser menino, menina, enfim. O Bruguel, como a gente fala, né? Nasceu um menino. Essa criança, ela nasceu branca. O que acontece? Essa criança, muito provavelmente, no nosso país, ela não vai,
né, ter nenhum tipo, né, sofrer nenhum tipo de racismo por conta, né, dessa questão, porque ela é uma pessoa branca. Por mais que a mãe dela, né, seja negra. Isso implica dizer o quê? Que observada a pessoa, né, esses traços, né, isso está ligado, né, a esse comportamento. Aí imagine uma situação. Imagina que como já aconteceu, por exemplo, já teve relatos, isso já foi noticiado, no aeroporto, que a mãe era uma mulher negra e o bebê dela era branco, e o pai da menina, parece, era branco. E foi um fuá, assim, né? Foi um fuá, como a gente fala aqui, foi uma confusão, para ela provar que ela era mãe daquela criança. Então percebe por que dessa questão desse racismo? Porque visualmente, observadamente, esse comportamento ele foi dirigido, né, para aquela pessoa que estava, né, dentro daquele perfil, né, dentro dessas questões, desses sinais observáveis. Né? Então vejam, essa é uma questão. Então, quando a gente está falando desse racismo, né, a gente está falando dessa perspectiva, né, um pertencimento racial que é observável. E aí, como eu falei, por exemplo, se for uma criança, né, um adolescente, você pode ter a família toda negra. Se você for uma pessoa, né, branca, ou porque você teve um pai, um avô, né, que era branco, você não vai passar por esse tipo de situação. Vamos adiantando pelo andar da hora, né? E aí, lógico, como a gente está falando, a gente pode ter tanto um racismo de ordem individual, né, que são esses atos discriminatórios, a violência físico-verbal, a psicológica, e também nós temos, né, a institucional / né, estrutural. Porque esse processo de discriminação ele se dá de modo sistêmico e ele é fomentado dentro das instituições de Estado, né, e também dentro das políticas. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo que eu achei muito interessante. Não sei se tem alguém de Iguatu aqui. Isso também acontece aqui no Juazeiro. Mas eu vou falar de Iguatu porque eu achei assim, me saltou mais aos olhos. Tem um conjunto habitacional, né, que eu acho que é do Minha Casa Minha Vida. E eu visitei Iguatu, estava lá em Iguatu, e aí eu acho que tem que pegar uma estrada, é muito longe assim, da sede da cidade para esse conjunto. Né? Então aí eu fico pensando, poxa, como é que uma pessoa, né, vai, e aí eu estou tratando dessa perspectiva, dessa questão institucional, né, porque a gente pode ver os bairros de periferia distantes dos centros urbanos, a questão dos empregos. Poxa, como é que uma pessoa que trabalha lá no centro da cidade, né, ela vai se deslocar, ela vai se mudar, isso também acontece aqui no Juazeiro, né, ela vai se deslocar do lugar que ela mora para a cidade, e aí depois vai ter que voltar. Aí eu fiquei pensando, será que tem ônibus? Né? Se não tiver, essa pessoa tem que ter um transporte. Mas será que essa pessoa tem condições de ter um transporte? Mas aí eu fico pensando, poxa, já é um conjunto habitacional de ordem popular, então isso significa que essas pessoas, socialmente, elas não têm nem onde morar. Né? Então, como é que, né, ela vai ter um transporte para fazer esse amplo deslocamento? Professor, Oi. licença. Eu queria dizer assim, que como você está falando de Iguatu, eu já morei lá e eu sei. Tipo assim, quem mora no sítio que vai sair de lá para ir para a cidade, para algum emprego, para alguma faculdade, para estudar, sempre tem o transporte. Tinha aqueles transportes antigamente que o povo chamava pau de arara. O senhor se lembra? Sim. Aí tinha o transporte, sempre tinha. Aí tinha um horário certo. Se você perdesse, você não vinha para casa. Teria que esperar, teria que dormir em algum canto. Porque sempre tinha um horário certo para pegar. Né? E aí você vai vendo, né, por exemplo, quando a gente faz uma análise também, quem são essas pessoas? Geralmente são pessoas pretas, né? São pessoas, né, que estão em vulnerabilidade social e dependem, né? E aí você vai vendo como essa questão do racismo estrutural ou institucional e sistêmico vai se dando. Sobre etnocentrismo, né, nós já falamos, né, que é a perspectiva de você tomar um sentimento, né, que a sua cultura ela é superior, ela é
é mais importante do que as outras, nesse sentido. E aí isso vai gerando também, pode gerar, esse sentimento pode ser um gerador de sentimentos e atitudes, né, racistas, discriminatórias, xenófobas. Eu vou passar, né, e aí eu vou para o preconceito racial. Gente, antes de mais nada, né, o preconceito, de uma forma mais ampla, é, antes de mais nada, um julgamento, né, negativo prévio, ou seja, é um pré-conceito. Então, eu formulo um conceito, eu tenho alguma coisa, né, que eu não conheço, que eu não tenho experiência, e aí eu já formulo uma ideia. Certo? E aí isso é muito interessante. Nesse sentido, quando a gente vai pensar nesse preconceito racial, está muito ligado também essa questão, né, de um pensamento que você já pensa sobre uma determinada, né, raça ou etnia, um determinado grupo, ou mesmo uma religião, né, e você tem essa construção em relação ao outro. Tem uma característica que é muito forte, que é a inflexibilidade. Por quê? Porque a pessoa que ela tem um preconceito, né, como os professores falam, né, o professor Anildo, que são Cavengeli Munanga, antes de mais nada, ele é uma pessoa fechada. Então, ele acha que é aquilo, morreu Maria Preá, como a gente diz, e não vai mudar. Isso, antes de mais nada, é uma posição dogmática, muitas vezes. Então, ou seja, é um dogma, a pessoa acredita naquilo. Por isso que, por exemplo, você tem uma dificuldade dessa pessoa, né, que tem essa perspectiva pré-concebida, que a pessoa, né, não muda. Né? E aí, assim, professora Nilda e professor Munanga colocam assim, que é por isso que ninguém gosta de se assumir como preconceituoso. Né? Ou seja, ninguém gosta. E aí já tem uma questão na atualidade que hoje a gente vê que tem pessoas que assumem que são racistas, homofóbicos, transfóbicos, né? Xenófobos, e dizem isso mesmo, mas isso aí já é uma análise para a gente pensar em outro momento. Mas, de modo mais amplo, a gente sempre fica naquela coisa, poxa, eu não posso ser preconceituoso, mas no fundo, e aí também tem uma outra questão, só nessa questão do preconceito, que o preconceito também ele é uma forma de defesa, tá? Mas aí já é uma outra perspectiva, porque assim, como eu não conheço, como eu não tenho a experiência, eu tendo a formular alguma ideia sobre aquilo, mesmo sem ter a experiência, né? Para que eu também possa me movimentar e possa me articular, né? No sentido de eu enquanto estou no mundo e estou diante de uma possível experiência. E aí é uma questão para a gente lembrar, ninguém nasce com preconceito, né? Os preconceitos, eles são, né, desenvolvidos no convívio social. Então, o que é que eu estou querendo dizer? Vamos pegar aqui um exemplo. Poxa, eu fui criado numa religião de matriz cristã, seja ela católica, evangélica, etc. Né? Então, desde pequeno, eu sempre sei como são aqueles rituais, o que é que faz, ou vai para a missa, ou vai para o culto, tal dia, domingo, quarta, enfim, não sei. Mas você já tem aquela experiência. Né? E aí, por exemplo, por que a gente vê tanto, né, essa questão do preconceito racial, também desse preconceito religioso, ligado, né, às questões de matriz africana? Né? Primeiro, como eu não tenho a experiência, eu sempre escuto falar, né? Então eu sempre vejo. E aí, primeiro, né? Dentro dessa perspectiva, eu não sei a experiência, então eu vou imaginar como é essa experiência. Então eu vou criar aí, né, um conceito sobre o candomblé, ou a umbanda, ou o ifá, ou a jurema, enfim. Eu vou imaginar como é esse ritual. Eu nunca participei. E aí entra um outro elemento, né? Que são os discursos também, muitas vezes, que são propagados. Não. Se eu estou numa perspectiva de uma determinada religião que diz que isso é do mal, isso é ruim, isso é, sei lá, o Satanás, isso é uma coisa que faz maldade, então eu já tenho uma ideia. Eu junto com essa outra questão, então eu já vou fazer um preconceito, né? Então eu tenho esse preconceito sobre aquilo. E aí, como a gente viu, essa ideia ela fica tão dogmática que eu acredito realmente que aquela prática cultural, religiosa, é do jeito que eu penso. E aí eu não me abro, por exemplo, para ir visitar um terreiro de candomblé, para ir ver um ritual. Porque eu sempre vou achar, eu já estou tão fechado naquela ideia, que eu não me abro para o novo, para essa experiência. Já chegando
a nossa finalização, né? O que é a discriminação racial? Discriminação significa realmente distinguir, diferenciar, separar, discernir. Então, essa discriminação racial, ela é, antes de mais nada, uma prática, né, do racismo, né? E a efetivação desse preconceito que eu já tenho. Porque o que acontece? Um exemplo. Imagine que, eu botei aqui, Francisco, né, ele tem preconceito com negros e amarelos. Só que o que ele diz assim, ó, preconceito, né? Então, na cabeça dele, pessoas que são amarelas, né, asiáticas, vamos nesse sentido, elas são muito caladas, elas não falam nada, né? E que os negros, eles são preguiçosos. O que não é verdade, né? Então, na cabeça dele, ele já formulou aquilo. E não tem quem tire isso da cabeça dele. Aí, o que acontece? O Francisco foi oferecer uma vaga de emprego, né? E aí vocês percebam, galera da administração. Quando é que a gente vai ver a discriminação racial? Né, nesse contexto brasileiro, que a gente está pensando nessa raça, né, enquanto as populações negras. É quando o Francisco diz assim, eu contrato o amarelo, mas eu não contrato o negro. Ou seja, esse negro, né, essa pessoa negra, vai ser sempre a última. Então, por exemplo, pode ter 10 pessoas amarelas, né, no nosso exemplo. Ele vai contratar as 10. Ele não contrata o negro. Então, isso é discriminação, ou seja, separação, né, distinção, diferença. Ele tem um preconceito, né? Ele tem um preconceito racial, como a gente viu. Mas a discriminação dele é apenas, né, com uma determinada população, a população negra. E aí, para a gente ir fechando, para a gente ir finalizando, para a gente ter 10 minutinhos de debate, né, as questões étnico-raciais, né, elas são importantes para que a gente pense, né, a formação do Brasil e esses processos culturais que nos atravessam. Também a gente tem que pensar, né, essas questões étnico-raciais, junto com outras questões, isso também, como gênero, território, a renda, como eu dei aquele exemplo da perspectiva das questões do Minha Casa Minha Vida, seja aqui no Juazeiro, seja em Iguatu, ou seja, onde tem esse projeto que a gente vê que é a fachada da cidade. Também pensar o Brasil, né, para além dessa história que a gente viu no início, né, que é muito linear, muito cronológica, para a gente inserir novos atores sociais, como as mulheres, as crianças, os idosos, os trabalhadores. Aqui é um exemplo, né, de uma situação que houve, né, questão de preconceito, discriminação, que a menina sofreu um racismo na escola e ela não queria mais ir para a aula, e a professora tratou isso como se fosse uma besteira, né? Como se fosse algo que é normal, né? É tranquilo, né? E aí você vê essa perspectiva. E aí, por fim, chegando à nossa aula, as considerações finais, né? Primeiro, acho que dessa aula, o que é que a gente pode pensar, né? Primeiro, repensar essa história do Brasil, rever como isso se dá, né? Compreender, né, que os índios e os negros, as populações indígenas e as populações africanas foram inseridos na sociedade brasileira, né, e estão até hoje, fazem parte, né, da formação do Brasil até os dias atuais, né. Também entender como a inserção dessas populações ocorreu de modo desumano, né, e desigual, por conta dos processos de colonização, que são históricos, mas que esses processos têm ressonâncias até os dias de hoje, né? Também compreender esses conceitos, né, das questões étnico-raciais, como racismo, etnocentrismo, preconceito racial, discriminação, e, por fim, a gente vai observar também como, né, o preconceito e a discriminação se faz presente no Brasil, no cotidiano, seja na escola, seja nas empresas, seja nos equipamentos de saúde, né, etc. E aí aqui eu finalizo agradecendo a todos vocês a paciência e a atenção. E aí eu paro aqui. Eu vou parar aqui a gravação como eu sempre faço.